tivemos o sorteio da Copa do Brasil. Depois do sorteio, o presidente da CBF deu entrevista coletiva, o senhor Edinaldo Rodrigues, e ele disse que não desistiu de Ancelotti e que agora fará uma reunião nos próximos dias para conversar com o staff do treinador lá na Espanha, para tentar convencer Ancelotti. E dito isso, ainda elogiou os nomes de Abel Ferreira, Jorge Jesus e Fernando Diniz, dizendo que ainda não pensa num plano B, que o plano A é Ancelotti. E aí a pergunta é essa: vale a pena esperar por Ancelotti? Vocês vão falar, mas a minha fala é o seguinte: se der certo, espetacular. Se der errado, mico da CBF. Papelão da CBF. Porque aí vai passar vergonha, cara. Porque o Ancelotti tá deixando meio que claro que não quer. Não, ele nunca disse que não. Opa, mas em todas as entrevistas, pô, o cara que, como que é? Em meias palavras você entende o que o cara tá dizendo. Mas tem muitas palavras que ele não pode dizer também, mas né? Peraí, então... Então por que ele não chega e fala, não quero, não quero? Então, ele sempre fica... Mas você não acha que a CBF, então, por exemplo, devia vir agora escancarar isso? Já conversamos, ele falou isso, eu falei aquilo. Mas já conversaram? Então aí, ninguém sabe. Então essa é a questão. Pelo que o presidente da CBF diz, a sensação que eu tenho é que assim... Fausto é o empresário do Ancelotti. Eu liguei pro Fausto, falou, o que você acha da seleção brasileira? O Kaká falou o que aqui? Falou que já conversaram. Ele falou, né? Ele participou, inclusive, de algumas conversas para tentar convencer o Ancelotti a ser técnico da seleção brasileira. Mas em nenhum momento teve uma proposta oficial. Talvez o Ancelotti em nenhum momento tenha ficado aberto a uma proposta oficial. O que máximo pode ter acontecido é a CBF ligou, Ancelotti, você quer? Ele falou, tem um contrato. Até o fim da temporada 2024 tem um contrato. E aí não disse nem sim nem não. E aí só fica não pode ficar na mesma história de Jorge Jesus e Flamengo. Não pode cair nessa vala só. Sabe? De gato e rato, né? Essa coisa de ficar... Quando um tá com emprego, outro não tá com a vaga. Só não pode isso. Tá com a vaga, o resto eu sou favorável a esperar, porque não vai mudar nada pra seleção brasileira ter um técnico treinador agora ou não. Fala, Zeca. Eu acho que o maior problema é não temos um coordenador, um gestor, que eles não contrataram ainda, né? Não. Nada. E vai contratar primeiro um técnico, daí falaram 4 nomes, né? O Ancelotti, o Abel Ferreira, o Fernando Diniz e o Jorge Jesus. Nenhum deles pensa um futebol parecido. Nenhum deles. Nenhum deles. O Ancelotti tem uma visão e um modelo... O Abel outro, o Jorge Jesus outro e o Fernando Diniz outro. Como é que você vai contratar um treinador se você ainda não tem o seu coordenador, o seu gerente, o seu qualquer que seja a nomenclatura, que foi o papel que era do Edu, quando estava o Tite, depois veio o Juninho Paulista, né? E isso que eu acho a maior loucura. A gente não tem, é o que eu estava falando do Flamengo também, que a gente falou sobre o Flamengo, de não ter uma direção, só quer grife. Eu acho que está trazendo o Ancelotti muito mais pela proximidade com o Tite, né? Porque o Tite, o espelho do Tite era o Ancelotti, o cara que ele gostava, o cara que ele se identificava, o cara que ele buscava referências, do que propriamente por convicção da própria CBF. E eu acho, Zeca, que não tem nem essa proximidade com o Tite na mesa. É única e exclusivamente grife. Eles olharam para uma lista de técnicos. Quem são os 10 melhores técnicos do mundo? O Guardiola não sai, o Klopp não sai, esse não sai, esse não sai. Esse aqui tá velho, já ganhou tudo. Pode ser que esse saia. E aí viraram os canhões pro Ancelotti. Mas sabe aquela história de sem querer, querendo pode dar certo? Não, lógico. Porque, por exemplo, o Ancelotti, o que o meu pai fala aqui é verdade, cara. Essa seleção, a gente tá vendo hoje vocês viram aí, sites de fofocas aí, geração que se envolve em rolo, um rolo atrás do outro, tudo bem, todo mundo tem sua vida particular, mas... Cara, mas falta a cabeça. Hoje falta um pouco de... Cérebro. E esses milhões de caras que estão do lado, auxiliarem, cara. Porque tudo tá ficando muito exposto. E não é muito difícil, O Ancelotti, eu acho, Zeca, a única coisa falar, que é o único cara que vai ter culhão mesmo, e chegar e falar assim, aqui vocês vão abaixar a bola, e os caras vão respeitar, meu. Não deve ser muito difícil um assessor chegar pro jogador e falar, você não pode bater na mulher, tá? Não faça comentários racistas, não se envolva em polêmica. Não deve ser muito difícil fazer isso, né? Acho que até desse tema que você levantou, que é do Anthony, né, que teve uma denúncia, eu acho que também é muito mais pelo momento que a gente vive, das mulheres estarem
com coragem de denunciar e saberem que vão ser respaldadas. Acho que tem muito isso. Não é, acho que, um lance mais da geração, não. Acho que isso acontecia muito, mas era mais camuflado. E a visão de mundo está mudando um pouco. Eu sou fã do Carlo Ancelotti. Sou fã dele. Sou fã do trabalho que ele fez em Real Madrid, em Milan. Ele tem um trabalho na Inglaterra muito importante num time que era tentando voltar aos grandes espaços, que era o Everton. Ele fez um excelente trabalho num time muito menor no cenário atual dos Big Six lá da Inglaterra. Eu sou muito fã do Ancelotti, principalmente pelo jeito que ele sabe lidar com o jogador. Porque ele, além de ter sido jogador, foi campeoníssimo como jogador e como treinador é campeoníssimo. Eu sou muito fã. O meu único porém a essa contratação é que é justamente o mesmo modelo do Flamengo. E tô com o Caio mesmo, eles estão contratando, acho que grife. Né? Eu acho que tem uma certa proximidade com o Tite, porque o Tite falava do Ancelotti, né? Mas estão querendo contratar uma grife, não tem um projeto de futebol. E eu acho que o Brasil precisa de um projeto de futebol. Vide o que aconteceu esta semana com o Sub-20 sendo eliminado por Israel. Como a gente não tem um projeto de futebol. Aliás, deixa eu falar um negócio sobre isso aí. Eu tava com o Márcio Reis, que é parceiro meu lá da PAN, repórter da Jovem Pan, e ele falou assim, pô, mas vocês não sabem o que Israel fez. Eu quase caí da cadeira no meio da transmissão, porque eu falei, a partir do momento que a gente começa a aceitar uma eliminação, eu entendo o que vocês vão falar também, talvez vocês puxem essa questão, olha, tá muito nivelado, papapá, mas se tá nivelado, o Brasil nesse sentido não poderia estar nivelado. O Brasil tinha que estar muito acima. Por isso que entra o planejamento aí. Cara, Zeca, como é que pode a gente perder para Israel, cara? Isso não existe. Israel pode ter feito boas campanhas, mas Israel não existe no cenário do futebol. Não existe, cara. A partir do momento que a gente começa a... eu fiz um comparativo naquele momento com o São Paulo, com a torcida do São Paulo. A partir do momento que o torcedor do São Paulo começou a aceitar a situação, porque eu falava muito, Zeca, que eu acabava o jogo do São Paulo perdia, eu passava no camarote ídolos do meu amigo Bonequini ali, Bonequini, cara, espetacular, ex-goleiro do São Paulo, foi campeão do mundo pelo São Paulo, era reserva do Zete na ocasião, os caras continuavam o sambão, continuavam a festa, dando risada. Eu falava, os caras estão entendendo que aquilo é normal, uma derrota, independente do jeito que foi, porque os caras jogaram a toalha. Então, a partir do momento que você joga a toalha, como você escutar, olha, normal, Israel. Não é normal, cara, não é. Pode ser normal nesse momento que você citou aí, de uma falta de planejamento, de uma falta de estrutura, não é, porque os caras têm tudo lá. Então, eu acho surreal isso, e se continuar desse jeito aí, eu concordo com vocês. Vai passar um papelão atrás do outro nas Copas do Mundo. E vai continuar passando. Eu acho que tem muito... Porque eu bato muito nessa tecla da gestão, do entendimento, da identidade, porque se perdeu, né? O futebol brasileiro se perdeu essa identidade. Perdeu respeito. A gente teve lá atrás, talvez, uma identidade muito mais empírica, né? E hoje o futebol nivelou mesmo, está muito mais próximo. E quem vai se destacar? Quem tiver planejamento, quem tiver conhecimento, quem tiver os melhores profissionais ao seu lado. Todo esse trabalho, um trabalho empresarial mesmo. O futebol não é mais aquele negócio de joga uma bola, as pessoas vão sair correndo atrás dela e nós temos os melhores talentos. Não é mais isso. Se fosse isso, a Europa não investiria o que investe. Então a gente precisa olhar isso para o Brasil com muito carinho. A gente não ganha uma Copa do Mundo desde 2002. E dos 5 títulos que o Brasil tem, 3 foram numa época totalmente diferente do futebol. A gente tem que respeitar essa história e entender o que esses caras construíram, porque o Brasil é o Brasil, porque aqueles caras construíram isso, mas a gente não pode esquecer de olhar para frente. E o Brasil está ficando para trás de muita gente mesmo, muito em função disso, porque sentou nesse negócio de lá atrás, o que aqueles caras construíram com muita dificuldade e quer colher louros até hoje não vai colher, porque o futebol mudou muito. Para pensar, o Liverpool tem um assistente técnico para lateral. E isso aumentou a porcentagem dos gols do Liverpool após laterais. Não é um negócio aleatório, isso é número, estatística. Zeca, você que joga rugby, vocês sabem bem como é o futebol americano. Para cada setor você tem um treinador.
Exatamente. E não é aleatório, é estudado. É óbvio, é óbvio. E não, só que você falou de Copas do Mundo, não é que a gente não conquistou, porque não é fácil você conquistar uma Copa no Mundo. Não. O problema é o papelão e a maneira que a gente foi eliminado nas Copas. Essa é a questão. Em todas as Copas, né, que a gente viu, nós não caímos brigando, não. Caímos de maneira vexatória. Ah, não, contra a Croácia caiu brigando, pelo amor de mas, Deus. Caio, brigando com um papelão no... Aquilo foi um papelão no final, Caio. Mas papelão porque o Fred, cabeça dura, foi marcar lá na frente. Não deixa de ser um papelão, é um papelão. Não. Mas, assim, a eliminação pra Bélgica também não foi absurdo. O Brasil podia ter empatado aquele jogo. Então, assim, a gente tem uma tendência a dramatizar as eliminações, mas é tragédias. Cultura, né? É cultura, somos latinos. Somos os melhores, entendeu? Somos latinos. Eu tenho isso na minha cabeça, entendeu? Mas, logicamente falando, não foi nenhuma tragédia. Tragédia foi o 7x1. Depois do 7x1 não teve nenhuma tragédia. Pra mim é tragédia perder pra Bélgica. Não acho. Pra mim não é. acho. Pra de mim 10 jogos com a Bélgica, o Brasil vai ganhar 5, vai perder 3 e vai empatar 2. Tô nem aí, como diz vocês, a camisa pesa, entendeu? Deu azar de perder quando era nas quartas de final da Copa. Não, mas posso dizer o que pra mim é tragédia? Pra mim, perder pra Bélgica não é tragédia, acho que é muito circunstância do jogo e das peças que os caras têm. Eles têm um dos melhores jogadores do mundo há pelo menos 6 anos, que é o De Bruyne. Que é um monstro. Mas pra mim, tragédia, por exemplo, é perder pro Marrocos. Um amistoso. Isso é tragédia. Pra mim, tragédia é o Brasil ter o Ramon como técnico. Eu também. É um cara que é técnico do Sub-20, do meio do Mundial, tem que fazer uma convocação pra sem saber principal. Ainda, de maneira aleatória. Isso pra mim é trágico. Isso é trágico.